Olá, pessoal! Olha eu de novo aqui para nossa segunda aula. Nessa aula nós vamos continuar a nossa correção, mas dessa vez a gente vai fazer a correção das atividades propostas desse capítulo, né? Então, o nosso capítulo é capítulo 6, doenças causadas por bactérias, livro 2. Vamos lá? Exercício 1, atividade proposta, ela está na página 27. 1. Existem diferentes modos de transmissão das doenças infecciosas humanas. O esquema a seguir apresenta 3 deles. Então, nós temos lá a espécie humana para a espécie humana, né? Letra B, a espécie humana para a espécie humana através de um vetor, e de outros mamíferos para outros mamíferos e depois para a espécie humana. Dentre as alternativas. Dengue e tuberculose têm seus principais modos de transmissão representados respectivamente em, né? Dengue é transmitida através de um vetor. Tem que lembrar que nós temos um mosquito, né? Que é o Aedes aegypti. E a tuberculose, ela é transmitida lá de pessoa para pessoa, através lá dos fluidos, né, secreção, tosse, etc. Então, nós temos aí, né, letra B e letra C aqui, certo? Porque letra B e letra A, de espécie humana para espécie humana através do vetor, que é o Aedes aegypti, e da espécie humana para ela mesmo, né, através dos, como eu disse, né, do espirro, da tosse, ou até das secreções que são gotículas que são liberadas pelo ar. Número 2. Um dos animais sinantrópicos mais importantes na área da saúde pública é o rato. Quando ocorrem enchentes, podem aparecer surtos de leptospirose. Qual a relação entre as enchentes e os surtos da leptospirose? Eu preciso lembrar o seguinte, né? A urina desses roedores pode estar contaminada com a bactéria causadora da leptospirose, né? Que vai, com a enchente, ser carregada para dentro de rios, para reservatórios, ou até mesmo para locais onde se tem produção de comida, né? E as pessoas têm um contato maior com essa área alagada, né? Então, essa bactéria, ela pode vir a acometer a pessoa, né? A doença, a pessoa pode adquirir a doença através dessa situação, porque a bactéria vai estar presente na urina do rato e, de qualquer forma, né, em qualquer um desses processos que eu citei, ela pode ser acometida pela doença, né? Lembrando que a bactéria que pode contaminar a pessoa é a Leptospira interrogans, certo? Então, essa situação ela vai acontecer principalmente pela facilidade do contato com a bactéria. Número 3. Há um cuidado que deve ser tomado quando se compra um alimento enlatado. Deve-se observar não só a data de fabricação e o prazo de vencimento do produto, mas também o aspecto da lata, que não deve apresentar-se com a tampa estufada. Se a tampa estiver estufada, pode ter se desenvolvido, dentre outras bactérias, a produtora do botulismo, uma doença frequentemente fatal. Que tipo de processo metabólico essa bactéria mantém no interior da lata fechada que a deixa estufada? Então, eu teria que lembrar como que essa bactéria, ou que processo que essa bactéria ela vai fazer para que ela produza esse estufamento. Então, a gente sabe que esse estufamento ele é produzido pelo gás que é liberado. Então, o processo que nós estamos falando aí é o processo de fermentação, né? Na ausência do oxigênio dentro da lata, essa bactéria ela vai fazer o processo de fermentação. No caso do produto contaminado, o que causa a pressão no interior da lata estufando a tampa, né? Então, se ela está fazendo
fermentação, ela neste processo vai produzir o gás carbônico, e o gás carbônico vai fazer com que a lata aumente lá o seu tamanho, produza esse estufamento, porque ele não tem espaço para ele ser liberado, vamos dizer assim, né? Como a lata está fechada, então o estufamento é produzido pelo gás carbônico. Número 4. Estima-se que 1/4 da população europeia dos meados do século XIX tenha morrido de tuberculose. A progressiva melhoria da qualidade de vida, a descoberta de drogas eficazes contra a tuberculose e o desenvolvimento da vacina BCG fizeram com que a incidência da doença diminuísse na maioria dos países. Entretanto, estatísticas recentes têm mostrado o aumento assustador do número de casos de tuberculose no mundo, devido à diminuição da eficiência das drogas usadas e à piora das condições sanitárias em alguns países. Letra A. Qual é o principal agente causador da tuberculose humana? É o Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch, certo? Letra B. Como essa doença é comumente transmitida? Então, a pessoa ela é infectada por gotículas de saliva de um outro indivíduo que já está com a doença. Uma vez ela adquiriu a doença, ela também vai transmitir pelas gotículas de saliva. Essas gotículas elas podem ser expelidas através da tosse ou até mesmo da fala, ok? 5. Associa a coluna 1 de acordo com a 2 e indique as afirmativas corretas, assinalando V para verdadeira e F para falsas. Coluna 1. Número 1, doenças causadas por bactérias, 2, doenças causadas por vírus. Então, nós tínhamos que fazer essa correlação. Acredito que vocês já devam ter feito, né? Então, doenças causadas por bactérias e doenças causadas por vírus, né? Aí nós precisávamos lembrar que tétano, sífilis, né? Tuberculose, aí nós temos cólera e hanseníase, né? São doenças causadas por bactérias, as demais são doenças causadas por vírus. Então, a correlação correta que nós temos aí de verdadeiro ou falso seria o seguinte, né? Aqui a primeira, aqui, 1A, 1B, 1C e 1E é falsa. 1A, 1C, 2B, 2D e 2F é verdadeira. 1H, 1A, 2F, 2G, verdadeira. 1B, 1E, 2H, desculpa, 2G, falsa. 1B, 1C, 2D, 2F, falsa. 1B, 2D, 2F, 2H também é falsa. Vamos agora para o número 6. Leia com atenção os trechos a seguir e responda o que se pede. 35 outdoors espalhados pela cidade de São Paulo tentam chamar a atenção da população para um problema de saúde pública que muita gente não sabe que tem, a hanseníase. O Brasil é o vice-campeão em número de casos, perdendo apenas para a Índia. Qual o agente causador da doença citada e qual a forma de transmissão deste? Né? O agente causador da doença que nós estamos falando é o bacilo de Koch, né? Então, essa doença, ela é transmitida principalmente pelo contato com as lesões, né, da pele, isso quando a pessoa não está em tratamento, lógico, e os aerossóis que são liberados, né? Então, essas seriam as formas de transmissão, ok? Na número 7, nós tínhamos uma tabela com os números, né? E aqui embaixo dessa tabela, nós temos uma outra tabela que é o preenchimento correto da de cima. Então, no número 1, cada um, né, aqui dos números, eles deveriam ter uma associação correta aqui embaixo. Então, se a gente for observar, né, a transmissão aqui do tétano, por exemplo, se dá para o material pérfuro cortante, né? Qual que é o agente etiológico dele? Quem que seria
se é vírus ou se é bactéria. Né? A próxima doença de baixo, né? Nós temos aqui febre alta, tosse, mancha vermelha na pele, contato com o indivíduo portador da enfermidade, quem é o agente. Então, nós teríamos que verificar qual seria a associação correta, né? A mais correta que a gente tem aqui, se vocês observarem, é a letra A. Porque nós temos aqui a transmissão do tétano por conta de uma bactéria, né? Aí depois aqui, ó, número 3, né? Manchas vermelhas na pele. Essa é uma característica do sarampo, que são aquelas manchas que parecem uma mordida de pernilongo, mas é no corpo inteiro, né? Depois nós temos aqui a sequência, né? 4. Qual seria o agente etiológico a terceira doença aqui é o sarampo, né? Depois o agente etiológico é um vírus. E aí, qual que é o sintoma que a pessoa apresenta quando ela está com cólera? O sintoma que é apresentado é a diarreia, principalmente aquela diarreia, vamos dizer assim, com a coloração mais esbranquiçada, né? Então, a correta aqui seria a letra A, número 8. Na número 8, nós tínhamos uma questão de verdadeira ou falsa. Então, nós tínhamos que julgar as alternativas. A primeira, em relação às bactérias, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. As bactérias têm sido usadas pela engenharia genética na síntese de peptídeos humanos, como a insulina e o hormônio de crescimento. Verdadeira ou falsa? Verdadeira, né? As bactérias causam muitas doenças sexualmente transmissíveis, como a herpes simples e a meningite e a sífilis. Verdadeira ou falsa? Falsa, né? As bactérias causam doenças sexualmente transmissíveis, como a herpes. A herpes é uma doença causada por um vírus, né? Então, precisaria lembrar disso também. E na próxima, em geral, as bactérias trazem mais benefícios que prejuízos para os seres humanos e para a biosfera. Com certeza, né? A gente tem muito mais benefício na produção de alimentos e etc. aí, do que até no nosso intestino, do que o malefício provocado pelas doenças. Número 9. Cólera, meningite epidêmica são doenças relativamente comuns no Brasil, transmitidas respectivamente por, né? Cólera, transmitida por bactéria, certo? Aí nós temos na sequência meningite também, né? Então a gente vai pensar como que a pessoa vai transmitir se ela está com a doença, como ela vai transmitir. Letra A, bactérias por meio de contaminação fecal de água e alimentos, e por vírus por meio de um mosquito vetor. Nada a ver, né? Ninguém pega a meningite por um mosquito. Imagina só a situação, né? Que horror. Um mosquito transmitir meningite. Letra B, bactérias por meio da inalação do ar contaminado, por bactérias por meio da contaminação fecal da água e alimentos, né? Inalação de ar contaminado e por meio de contaminação fecal. Aí nós temos a meningite epidêmica, ela é causada principalmente pelo ar, né? Pela inalação de gotículas, de saliva, inclusive, né? Letra C, vírus, a gente já sabe, essa aqui já poderia descartar, que não é o vírus, né? O vírus, aqui no caso, nós poderíamos riscar, porque é uma bactéria, por meio de contaminação fecal de água e alimentos e por vírus por meio de mosquito vetor. Também, de novo, mosquito vetor, hipótese alguma, não existe mosquito vetor para transmissão das duas, né? Letra D, bactérias por meio da contaminação fecal da água e alimentos e por vírus por meio da contaminação fecal de água e alimentos. Também não, né? Letra E, bactéria por meio da contaminação fecal da água e alimentos. Ok, é uma bactéria. E por bactéria por meio da inalação de ar contaminado. Aí, beleza, aqui na primeira. Por que a A não estaria correta? Aqui nós temos um vírus, né? Então, letra E, ok? Última questão. Número 10.
Os antibióticos e as vacinas fazem parte do arsenal da medicina, auxiliando no combate às doenças provocadas por agentes infecciosos. Dentre essas doenças, podemos citar tuberculose, gripe, hepatite, febre amarela e gonorreia. Letra A. Das doenças citadas, para quais delas prescreve o tratamento de antibiótico? Antibiótico é o tratamento para bactéria e não para vírus, né? Então, eu precisaria saber aqui quais são as doenças que são causadas por bactéria. Tuberculose, sim. Gripe, hepatite, febre amarela, não. Gonorreia, sim, né? Letra B. Porque os antibióticos certos são indicados para os casos de infecções cujos agentes são bactérias, enquanto as vacinas são indicadas para prevenção de infecções virais. Porque o vírus, né, ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele vai usar parte do meu material genético para ele fazer a sua reprodução. Então, se ele está usando parte do meu material genético, significa que ele tem uma mutação um pouco mais rápida que a bactéria. Bactéria, então, elas têm, vamos dizer assim, tendo o mesmo material genético, né, o antibiótico, ele é mais eficiente nesse caso. Já a vacina, ela utiliza lá o micro-organismo, que seria o vírus morto ou enfraquecido, e ele vai fazer com que nosso corpo produza anticorpos para aquele determinado tipo de micro-organismo, que é no caso do vírus aí, que a gente está tratando, certo? Bom, nós vamos encerrar a nossa aula por aqui. E a tarefa de vocês de hoje é um mapa mental desse capítulo, doenças que são causadas por bactérias, né? O capítulo de vocês é o capítulo 6, ok? Um bom final de semana a todos vocês, espero que vocês fiquem bem, estou com muita saudade de vocês todos. Um beijão!